A temperatura pode subir 4,3 graus até ao final do século. A Agência Internacional de Energia alertou esta segunda-feira para o facto da temperatura global poder subir então 4,3 graus até ao final do século e pediu medidas mais fortes. Um estudo afirma que será registado um aumento médio da temperatura global em cerca de 2,6 graus até 21.000, defendendo que o aumento pode subir até aos 4,3 graus nos países do hemisfério norte. Fala. É meu convidado neste Jornal das 13, o investigador José Castanheira, da Universidade de Aveiro, a quem agradeço a vinda até aqui ao Porto Canal para que possamos compreender um pouco melhor, se é possível, todo este fenómeno. Falamos de uma subida superior a 4 graus de temperatura até ao final do século. Esta é uma situação preocupante e em que medida? Boa tarde, obrigado pelo convite. Este valor dos 4,3, digamos que será um valor no limite superior das previsões. Mas ainda assim um valor real? Bom, o que nós poderemos dizer com um grau de confiança elevado é que a temperatura do planeta está a aumentar e irá aumentar no futuro. Isto mesmo que se tomassem agora medidas de redução drástica de emissões de gases de efeito de estufa, porque o sistema climático tem uma certa inércia. Bom, em relação às previsões, elas têm que ser feitas com base em cenários de evolução da sociedade, evolução das emissões, e as emissões estão muito dependentes da política que for seguida, da reação que a sociedade tiver a estes problemas. E se por um lado temos alguma incerteza nos próprios modelos, porque ainda não tem toda a física, toda a biologia, não tem todos os processos bem modelados e há coisas que ainda não se conhecem, há coisas que não se conseguem traduzir melhor para os modelos devido a limitações computacionais, mas se somarmos a essas incertezas dos modelos a incerteza da evolução da sociedade, digamos que poderá ser atingido, mas não vamos dizer que tentar dar um grau de certeza elevado a isto. Portanto, o que nós sabemos é que a temperatura tem aumentado, a explicação que se consegue para esse aumento de temperatura nos últimos 150 anos, desde o início do processo da Revolução Industrial, a explicação que se consegue é atribuir esse aumento ao efeito dos gases de estufa e o que se sabe é que também se continuarmos com este ritmo de emissões, a tendência será de aumento. Portanto, digamos que o estudo que fazem a referência não vem dizer nada de novo, porque o relatório do IPCC, portanto, o quinto relatório, que foi, portanto, divulgado no ano passado, aponta para valores de aumento da temperatura média global entre os 2 e os 4 graus. Pronto. Mas isto está dependente de vários cenários, é aquilo que a gente chama os cenários de evolução da concentração dos gases de efeito de estufa. Pronto. Constroem-se vários cenários, esses cenários são dados, distribuídos entre os vários centros que fazem modelação de alterações climáticas, que têm os modelos, e os modelos correm, digamos, com esse mesmo forçamento. O forçamento está definido em cenário, está definido em cenário, não é? E os modelos correm e cada modelo faz uma projeção. E há, portanto, dentro do mesmo cenário de evolução, os modelos têm uma certa dispersão no valor da temperatura e entre os cenários há essa gama de valores entre os 2 graus e os 4 graus, pronto, sendo os 4 graus realmente o cenário mais, digamos,
dramáticos. Bom, eu não lhe queria pedir para fazer futurologias, claro que não. Ainda assim, para percebermos de uma forma simples, quais são as consequências de um aumento de temperatura se nada for feito? Não lhe vou perguntar a sua opinião sobre políticas que estão a ser ou não implementadas, embora esteja à vontade para o dizer. Era tentar explicar, num cenário de aumento de temperatura muito elevado, quais são as consequências, digamos, para o país, bom, se nada for feito. As consequências para o país... Temos períodos de seca extrema, temos serão múltiplas. Chuvas intensas. Serão múltiplas. Bom, convém também que nós tenhamos a consciência que se existe alguma incerteza quando falamos a uma escala do sistema climático nele todo, quando tentamos fazer previsões localizadas, regionais, as incertezas aumentam. Claro. É natural, porque repare que o que determina o que está a acontecer, a atmosfera neste dia, foi o ar que foi transportado de outra região, que ontem estava noutra região. E, portanto, há mais incertezas. Mas, para as nossas latitudes, bom, estamos aqui numa zona de transição, nos subtrópicos, poderá ocorrer um aumento de seca. Portanto, quando se diz menos precipitação, diz-se menos precipitação em média, o que não evita que a precipitação... Não possam ocorrer chuvas intensas. A precipitação seja mais intensa, ou seja, podem ocorrer picos de precipitação, a precipitação concentrada, num curto espaço de tempo. Mas depois o balanço, ao longo de um ano, chover menos do que chove agora. Pronto, temos esse problema. Um outro problema que julgo será fácil todos entendermos é que se houver um aumento de temperatura, no fundo é aquilo que também nós por vezes estudamos, que é o alargamento dos trópicos. Portanto, se o que se passa nos trópicos alargar, em termos da circulação da atmosfera, em termos climáticos, então problemas de saúde que estariam nos trópicos aproximam-se de nós, não é? E haverá condições para que tenhamos certos insetos e inclusive determinadas doenças que estavam circunscritas a uma determinada parte do globo e que poderão chegar até aqui. Mesmo a terminar, e peço-lhe um minuto apenas para responder, uma perspectiva um pouco mais popular, será expectável ou previsível, ultimamente ouvimos aquele tipo de comentários, parece, e aproveitando a deixa dos trópicos, que estamos nos trópicos, um calor imenso, ainda há dias aqui no Porto aconteceu, e uma chuva de repente torrencial com calor. É previsível, mesmo a terminar de forma sintética, que isto venha a acontecer mais vezes? A tendência de mudança passa também por aí? Bom, temos de ter muito cuidado quando olhamos para o que acontece em alguns dias. Portanto, duas outras observações não nos dizem nada sobre o clima. Agora, pronto, e o que tem acontecido, não vou dizer que o que tem acontecido é manifestação de alguma coisa. Mas é possível termos uma alteração, passamos a ter essas oscilações maiores. Possam passar a ser mais comuns. Mas não vamos ter um clima tropical, de certeza. Isso não vai mudar. Não. Doutor José Castanheira, peço desculpa, não temos mais tempo no nosso jornal. Agradeço a vinda até aqui ao Porto Canal e estas explicações. Quanto a nós, vai terminar mesmo aqui o nosso jornal, já sabem.